saúde. Cuidar da saúde física é a coisa mais importante que possamos fazer. Mas cuidar da saúde mental é mais ainda. Hoje conheceremos a história do seu Roberto. Seu Roberto, com seus 43 anos de idade, era uma pessoa muito saudável, era uma pessoa muito disposta, acordava cedo, ia fazer sua caminhada no bosque. Seu Roberto não tinha um corpo, não era obeso e também não era muito magro, era na medida certa. Ele fazia inveja a muitas pessoas que iam comprar roupa e a roupa não cabia, porque estava acima do peso ou muito abaixo. Seu Roberto gostava de correr, gostava de fazer ginástica, jogava um futebol, jogava golfe, fazia muitas e muitas coisas. Para se ter uma ideia, ele fazia coisa que o homem de 20 não fazia. Seu Roberto era muito saudável, muito cuidava da sua alimentação, não comia qualquer porcaria, não gostava muito de guloseima, como batata frita, bolo, coisa muito doce. Seu Roberto era vegetariano e ele comia muito bem, se alimentava de folhas, de verduras, legumes. Era uma pessoa extremamente saudável. Meninas até jovens, até mais jovens do que sua filha. O seu Roberto tinha uma filha de mais ou menos seus 24, 25 anos. Ele foi pai muito novo e com seus 43 anos já tinha passado pelo terceiro casamento. Seu Roberto também era muito disposto, até namorava uma vez ou outra, mas seus namoros nunca davam certo, nunca chegavam no altar desde o seu terceiro e último casamento. Então, o seu Roberto ia fazer seus exames periodicamente, só que aí teve um pormenor. Seu último exame flagrou que ele estava quase pré-diabético, estava com tudo alto, colesterol, triglicerídeo, tinha lá a sua pressão estava alta. E ele não entendeu o porquê. O médico falou para ele se cuidar e foi fazer os exames. Ele ia acompanhado do seu sobrinho e chegado uma certa hora, o seu Roberto meio que perdeu toda a disposição que tinha. Parecia até mesmo uma pessoa que já tinha passado dos 100 anos. Bondade, talvez uma pessoa que passou dos 100 anos estava até melhor do que o seu Roberto. Seu Roberto já não conseguia caminhar, não engordava, não emagrecia, não tinha mais disposição. Mas tudo isso se devia ao que estava acontecendo com ele. Seu Roberto, apesar de ser saudável, era uma pessoa encrenqueira, se invocava com qualquer coisa. Ele tinha mais ou menos uma sociedade com um irmão que aproveitou e passou a perna nele. E ele até hoje fala, eu vou pegar esse cara. Se eu encontrar esse cara, não sei o que eu vou fazer com ele. A mulher, a segunda esposa, o deixou por um outro homem. E ela fala, ó, se eu pegar eu vou pegar ela e o cara que estiver com ela. Eu não quero nem saber. Só que essa segunda mulher, enquanto ele desejava o mal para ela está feliz no seu novo casamento hoje em dia. Ele não teve filhos com ela, mas só vê a filha, mas não vê mais ela. E por aí vai acontecendo as coisas. Ele arrumava confusão por tudo e por todos. Não podia cair uma agulha no chão que já era motivo. Ah, porque isso aqui caiu, isso aqui não tinha que cair. Ah, porque tá me olhando assim por quê? O seu Roberto se encrencava com tudo e com todos. Até frequentava a igreja, mas não parava em nenhuma. Toda hora era falando mal do padre, falando mal do pastor, falando mal de um... A vida do seu Roberto era falar mal. Se ele não falasse mal de alguém, ele não estava bem de saúde. Foi no momento então que ele voltou novamente ao postinho de saúde, que aqui no Rio de Janeiro é chamado de Clínica da Família. Chegando lá, seu Roberto começa a passar mal, dá um espirro
que chega a lavar, pintar uma parede de vermelha de sangue. O seu Roberto soltou um chafariz enorme de sangue na parede. A parede foi praticamente pintada. E os médicos e enfermeiros são acionados imediatamente. O sobrinho dele estava junto e falou: olha, socorre meu tio passou mal, vem cá, vem cá. Seu Roberto é colocado no soro, seu Roberto ali ele é medicado. E aí, novamente, ele vai falar com o seu médico. O seu médico diz assim: olha, seu Roberto, seus exames continuam a mesma coisa ou pior. O que é que está acontecendo? O seu Roberto falava: olha, eu sou vegetariano, eu não como nada disso, eu não sou uma pessoa de comer muito sal, muito açúcar, eu controlo minha alimentação. Mas isso aí não estava batendo, era uma conta que não fechava, nem ao médico e nem ao seu Roberto. Novamente, seu Roberto volta à sua vida cotidiana, mas o que acontece? Era sempre brigando com alguém. Sempre a culpa era do outro, nunca a culpa era dele. Seu Roberto era daquela pessoa que preferia ter razão do que ter paz. Tudo ele tinha que sair vitorioso. Seu Roberto não gostava de ser contrariado, era uma pessoa difícil de lidar. Provavelmente seja essa a razão dos seus namoros e casamentos não terem dado certo. Mulheres até mesmo que namoraram com ele falavam: seu Roberto é uma pessoa boa e tal, mas ele é difícil de lidar. Ele não pode contrariar ele. E era assim que ele vivia. E não aceitava as coisas. Toda hora era falando da pessoa que fez mal para ele. Ah, aquela minha ex-mulher me deixou aqui por causa de um novinho. E eu, porque não sei o que, tô aqui sofrendo. Ela tá lá feliz. Era invejoso, falava mal de todo mundo. E o que aconteceu depois disso? Certa hora ele vai fazer seus exames, vai entregar ao seu médico e o seu médico diz assim: seu Roberto, é o seguinte, seus exames estão a mesma coisa. O que é que está acontecendo? Você diz que não come guloseima, que cuida bem aí do açúcar, do sal, mas você continua com pressão alta, está à beira de ter um infarto. O que é que está acontecendo? Aí o seu Roberto fala assim, antes de mais nada o médico falou assim: olha, é o seguinte, procure um padre, pastor, um pai de santo, qualquer líder de segmento religioso, eu não sei sua crença, mas procura isso daí porque seu problema não é mais físico não, é espiritual. Então o seu Roberto se abriu. O médico, que não era psicólogo, era um clínico geral, falou: doutor, é o seguinte, há muito tempo atrás, lá em 1500, quando Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil, eu fiz uma sociedade com meu irmão passou a perna, hoje eu não posso nem ouvir falar o nome dele, a minha segunda esposa me deixou por um cara mais novo, eu não consigo perdoá-la, mas ela tá lá, parece que foi premiada pelo que fez, tá lá vivendo bem com ele, eu tô na pior. E ele começou a desabafar o que ele andava fazendo, a pessoa que ele era. Então ele falou: então você precisa tratar disso, porque se você continuar assim, você pode beirar um infarto. Dito e feito, um dia seu Roberto estava preparando a comida na cozinha, ele estava ali na vila que ele morava, e uma certa hora o seu Roberto tem uma indisposição enquanto está lá com o fogão aceso e desmaia. Passa-se um tempo, a casa fica cheirando a gás, chega então uma pessoa, percebe que o cheiro de gás vinha da casa do seu Roberto e olha e vê ele desacordado. Ele já estava no chão sem vida, ele é levado às pressas para o hospital e lá no hospital descobre-se que ele não tinha mais vida. Seu Roberto perdeu a vida aos 45 anos de idade. Um homem saudável que tinha tudo para viver se deixasse até os 100.
mas ele não quis assim, não cuidou da sua saúde mental. Ao invés de perdoar, escolheu odiar, ao invés de deixar para lá, continuou alimentando sua vingança, seu ódio. Provavelmente isso fez o seu sangue ferver, sua pressão aumentar e ele estar como está. Infelizmente ele foi sepultado, deixou filhos, ele ainda não era avô, aos 45 anos de idade. Seus filhos, que já o viam uma vez ou outra, lamentaram muito e infelizmente ele foi sepultado muito novo. Partiu bem jovem, sabendo-se que hoje em dia uma pessoa com os seus 45 anos de idade equivale mais ou menos a uma pessoa de 25, dos anos 70, dos anos 80, por aí. E infelizmente ele perdeu a vida, sabendo que poderia ter prolongada muito e muito mais. Fala pessoal, belezoca? Aqui quem está falando agora é o Carlos Blanco. Bem, que história é essa, né? Gente, isso realmente aconteceu. Eu estava na clínica da família nesse dia e esse homem, né? É claro que eu alterei algumas coisas, alguns nomes, algumas coisas. Ele realmente, eu estava esperando, eu não me lembro muito bem o que eu ia fazer, se eu ia ter uma consulta e tal. Esse homem jogou mesmo um chafariz de sangue que lavou a parede. Deixou a parede toda suja de... Parecia que tinham pintado a parede de vermelho, mas não. E os enfermeiros chegaram ali às pressas. E aí descobriram que esse rapaz realmente não perdoava, tinha dificuldade de relacionamento com as pessoas, brigava por qualquer coisa. Gente, eu não estou falando que você tem que comer porcaria e pensar positivo. Você pode até comer seu bolo, seu churrasco. Se você bebe, tomar sua cervejinha de vez em quando, eu não bebo, mas também não sou contra quem bebe. Isso aí é problema de cada um. Você pode comer seu hambúrguer, sua batata frita, contanto que você cuide da sua saúde. Você tem que se alimentar saudável, mas se você ficar com certas paranoias, você descuida de um lado, descuida do outro. Ele era vegetariano, tá? E daí? Grandes coisas. Era vegetariano, mas sua pressão subia, tendo raiva dos outros. Ou seja, ele cuidou demais de um lado, mas descuidou do outro. Então, se você, por exemplo, olha, mágoa, inveja, tudo isso dá problemas de coração. Eu já vi pessoas que, por exemplo, não tinham pressão alta, nada disso, mas procuraram o cardiologista porque era cheio de inveja no coração, cheio de mágoa, e aquilo vai sufocando. Para você ter uma ideia, quando você tem mágoa de alguém, aquilo, vamos supor que seu coração é a madeira, aquilo vai te devorando como um caruncho. Caruncho, no caso, é os cupim, devorando teu coração até ficar em pedaço, até ficar desfigurado ali. É isso mais ou menos que os cupim fazem com a madeira, né, quando é devorada. E é isso aí que aconteceu com ele. Ele teve essa mágoa toda e provavelmente, talvez, eu não sei se eu citei no meio da história, ele faleceu com um infarto fulminante com seus 49 anos de idade. Uma pessoa nessa idade tá voando, né? No caso, estou falando da história real, né? Aqui eu contei, alterei também a idade, mas assim, por causa dessas coisas, você então tem que cuidar de você. Evite ter raiva dos outros, mágoa. Eu sei que você não esquece das coisas, a gente não tem amnésia, eu sei disso, mas procura ter o sentimento pelo seu desafeto ser nada. Não ser raiva, não ser amor, mas ser nada. A melhor prova que você perdoou alguém é quando o seu sentimento por uma pessoa que te fez um mal é nada. É isso. Agora, se você, quando toca no nome dele, começa a ter raiva, outro dia mesmo, uma mãe foi conhecer o genro, aí foi perguntar, né? Como é que é seu nome? Meu nome é Anderson. Ih, nem posso escutar falar nesse nome. Cuidado, isso é perigoso. Se você não pode escutar falar o nome de uma pessoa, cuidado que isso aí é perigoso e vai fazer mal para a tua saúde.
Tô falando sério, nunca falei mais sério na minha vida do que eu tô falando agora. Bem, comenta aí embaixo se você já passou por uma situação assim. O que você acha aí também da saúde mental, da saúde que nós temos que cuidar? Bem, esse é o e-mail para você enviar sua história para mim. Não é conto adulto nem coisa parecida, mas são histórias que tragam lição de vida. Eu vou me despedindo por aqui. Abração aí, Priscila Sansi, Maria Blaia. Cada dia que passa, suas histórias pegam fogo, tá muito interessante, né? E outras pessoas também que estão aqui, que contam história. Lembrei, Maria Angélica também, né? Todos lá, o canal Conto por um Ponto, também maravilhoso. Eu recomendo vocês assistirem. E, entre outros mais, é isso aí. Fiquem com Deus e até a próxima.